Queridos? Amém. Vamos dar início à palavra de hoje. Conseguiu pôr para gravar lá, João? Aleluia. Queridos, é com muita alegria que eu olho assim e vejo essa geração, né, de adoradores, de novos adoradores servindo ao Senhor. Lá no Data Show nós temos o João, né, e aqui no Atalaia a Johanna que está ali, olha, glória a Deus, né, aleluia, seguindo os passos dos pais, né, daqui um pouco está na intercessão também, né, amém, aleluia, glória a Deus. É uma bênção a gente poder fazer parte disso, queridos. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, eu quero fazer uma oração e dar início à palavra dessa noite. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor pela palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui. Te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, declaro a minha dependência do Senhor. Não sou nada se o Senhor não estiver à frente disso aqui. Não posso ajudá-los, não posso somar nada na vida dos meus irmãos, mas com a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, manifesta, Pai, o Teu poder aqui essa noite, em nome de Jesus, traga, Pai, aquilo que nós precisamos, no nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero falar sobre perseverança. Faz todo sentido, né? Eu falei para Simone, hoje quando a gente estava vindo, eu tenho falado na torre de oração, né? Todo segunda a sexta, ao meio-dia, a gente tem a torre de oração, e daí eu trago uma breve palavra. E essa palavra que eu tenho trazido, ela é uma palavra totalmente voltada para mim. É uma ministração que eu faço para mim, consequentemente, abençoo vocês, né? Mas é algo que Deus tem falado muito forte no meu coração, é como se o Senhor estivesse falando assim, Marcelo, é isso. Então tem sido muito especial, queridos, porque nós sabemos, né, o quão nível, ou melhor, o quão grande tem sido essas lutas, as batalhas que nós temos travados nesse tempo, mas eu creio, queridos, que Deus ele já nos deu essa vitória. Amém? Quem crê? Deus já nos deu essa vitória, queridos. Amados, perseverança, ela é uma palavra grega, né? E traduzindo significa capacidade de aguentar. Capacidade de manter-se firme em face às dificuldades. E a perseverança mencionada, queridos, por vários escritores bíblicos aqui, ele diz assim que é a capacidade de suportar as coisas sem murmurar, mas com esperança. Então, assim, a Bíblia ainda acrescenta que é a capacidade de suportar, mas ainda sem murmurar e com muita esperança. Vamos lá, queridos. Capacidade de aguentar as coisas já é difícil, sim ou não? Né? Sem murmurar e com esperança, daí, poxa, aí é outro nível, né? É outro nível de glória que a Bíblia está falando para a gente, né? Queridos, perseverança é uma qualidade que mantém um homem de pé, enfrentando a adversidade, enfrentando o vento contrário. Então, é uma virtude que pode transformar a provação mais severa em glória. Então, queridos, perseverar pode fazer sim com que você tenha experiências surpreendentes, experiências maravilhosas de manifestação da glória do Senhor. Então, perseverar não significa simplesmente passar por uma dificuldade inevitável. No sentido bíblico, perseverança envolve ser firme, manter-se, ter a atitude mental correta e não perder a esperança ao enfrentar as provações. Porque vamos lá, gente, nós sabemos o quão é difícil você se manter diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das circunstâncias. É difícil. Isso não é difícil para uma pessoa, é difícil para qualquer pessoa. Até a pessoa mais forte, queridos, ela sente o abalo emocional em momentos de tribulações, em momentos de dificuldades. Claro que cada pessoa trata isso de uma maneira, cada pessoa passa por isso de uma maneira. Para algumas,
desestabiliza completamente. Para outras, talvez não desestabilize o dia a dia dela, mas a mente, as emoções, enfim, o coração da pessoa, ela fica muito balançado, muito chacoalhado. Então, assim, queridos, é algo que nos leva a um determinado lugar. Quando nós conseguimos passar, ele nos leva a um determinado lugar e nos traz a satisfação, a recompensa de poder ter suportado e passado. Mas é fácil? Não. Você é perseverante? Queridos, às vezes a gente não é tão perseverante, às vezes a gente desiste facilmente de determinados objetivos nas nossas vidas, né? Às vezes a gente entende que aquele caminho é difícil demais, a gente troca o caminho e busca um caminho mais leve, mais tranquilo, um caminho mais fácil para nós. Por quê, queridos? Porque passar pela dificuldade é algo que nos exige muito e nem sempre a gente está disposto a entregar, nem sempre a gente está bem para entregar, porque existem vários fatores, queridos, não é só o fato. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, aquela pessoa é um fraco mesmo, mas não é uma questão de ser fraco. Você tem que entender que às vezes o momento emocional da pessoa não é o melhor. Às vezes as experiências que a pessoa está vivendo não é a mais adequada. Então, assim, não é simplesmente, né, você falar que, poxa, a pessoa não aguentou o tranco, ou a pessoa, foi fraco isso. Não, cara, cada pessoa reage de uma maneira a uma determinada dificuldade. E a gente só tem que ter compaixão das pessoas, assim como Deus tem compaixão das nossas vidas. Queridos, se você pegar aqui assim e desenhar um 6 no chão, imagine um 6 pintado no chão aqui agora. Se você colocar uma pessoa desse lado aqui, ela vai olhar para esse 6 e vai dizer que é um 9. Se você pôr essa pessoa uma pessoa de outro lado e ela olhar para o 6, ela vai dizer que é 6. E o que isso nos ensina? Que a gente tem que entender o ponto de vista das pessoas, a perspectiva, né? O lugar onde essas pessoas estão, para poder dizer que a pessoa não pode, não aguenta, enfim, ou qualquer coisa nesse tipo. Mas, amados, é vontade de Deus que seus filhos sigam avante na perseverança, perseverando em fé. Isso é vontade do Senhor, irmãos. Deus deseja que a gente persevere. Isso pode parecer difícil e certamente exige de nós uma boa dose de força, de vontade e esforço. Porém, todos nós reconhecemos que o caminho da perseverança cristã, ele é pavimentado pela graça de Deus, com seu amor, né? Com seu perdão. Cara, nenhum de nós poderíamos continuar essa jornada se Deus não estivesse, né, nos conduzindo e nos direcionando passo a passo para poder perseverar, para poder manter-se de pé, para poder seguir em frente. Porque vamos lá, queridos, tem horas que é mais fácil a gente resolver as coisas do nosso jeito, não é? Sim ou não? Não é mais simples a gente pegar e resolver as coisas do nosso jeito? Né? E cada um tem um jeito de resolver as coisas. Alguns são mais pacíficos, outros não, e nem tanto. Né? Tem pessoas que já iam para a luta, né? Outros não. Mas é um perfil de pessoa para pessoa. Amados, parece até clichê perguntar assim, quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Todos nós temos uma promessa de Deus. Todos nós temos uma palavra do Senhor, queridos. Então, assim, e nós também entendemos que o cumprimento de uma palavra, o cumprimento de uma promessa, ele se dá a um processo de perseverança. Porque você recebeu uma promessa, queridos, não significa que você vai viver essa promessa agora, nesse instante, nesse momento. Algumas coisas são imediatistas, outras não são. Outras requerem um tempo, requer um desenvolvimento, requer uma capacitação, requer uma maturidade, requer um processo nas nossas vidas. Então, assim, perseverar nos permite viver a promessa, viver a palavra. Queridos,
Alguns de vocês já estiveram comigo em rodas, aonde veio homens de Deus, profetas, e falaram: Marcelo, eu vejo nessa igreja, tipo, um aglomerado de pessoas, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e cara, e a gente, uau, levanta empolgadão, porque o profeta está dizendo que viu um aglomerado de pessoas, uma multidão de pessoas. Eu me lembro um dia que um homem chegou e falou assim: Marcelo, eu vejo Deus puxando um rodo, puxando uma água, e essa água são as pessoas que Deus está trazendo para este lugar. Eu vejo muitos casais chegando, eu vejo muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens chegando, pessoas vindo e fazendo parte disso aqui. E amados, de repente você pega e olha, né, e você olha para a promessa e você vê assim que parece que, será que Deus não se enganou? Né? Será que Deus não estava falando da igreja ali do lado, da tiazinha? Que, pô, tá bombando, né, cara? Quem já passou ali na igreja da tiazinha? Cara, é de segunda a segunda, tá lotado. Eu acho que Deus estava falando dela, né? Não era da gente, né? E daí a gente, sabe, entristece. Você fala: poxa, acho que o senhor errou. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus erra? Sim ou não? Deus não erra, irmão. Então, se Deus deu uma promessa para este lugar, para essas pessoas, para esse ministério, você acha que essa promessa vai se cumprir, sim ou não? Mas se crê nisso de verdade? Bom, diante de todas as circunstâncias, a gente tem que, ficar com o pé atrás, né? Porque, vamos lá, tá mais saindo gente do que entrando. Mas, queridos, eu creio num Deus que cumpre palavras, que cumpre promessas. Eu creio num Deus que abriu o mar para o povo dele passar. Eu creio num Deus que mandava o maná diariamente para sustentar o povo dele no deserto. Eu creio num Deus que parou o Jordão para que o povo pudesse tomar a terra prometida. Eu creio num Deus que mandou Jesus Cristo para morrer, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Então eu creio num Deus que faz. E eu já vi, e assim, quando a gente vivenciou muitas das experiências que nós vivemos nesse ano, eu e a Simone, a gente olhou e falou assim: amor, a gente tem que ficar com o que a gente tem. E o que a gente tem? Qual que é a verdade que você tem, cara? Qual que é a verdade que você tem? A verdade que eu tenho, queridos, é que um dia eu fiquei 21 anos usando drogas, encontrei Jesus Cristo e fui curado. Essa é a minha verdade. A minha verdade é que um dia eu fui dependente químico, 10 anos usando pedra. E um dia Deus chegou na minha vida e me curou. Então essa é a verdade que eu tenho. Essa é a promessa que eu tenho. De que o homem que tocou a minha vida e tirou aquele vício de mim, é o mesmo que disse que esse ministério iria tocar, essa igreja iria crescer, vidas seriam curadas, vidas seriam alcançadas, pessoas se batizariam, homens e mulheres se converteriam ao Senhor. Então, queridos, eu acredito que Deus não é homem para mentir. Eu acredito que Ele é fiel na palavra dEle e que Ele é leal. Então, amados, se a gente já recebeu promessas de Deus, a gente tem que entender que essas promessas, elas são vividas na permanência, no permanecer, no continuar. Então, o seguir em frente, querido, significa ter a oportunidade de ver a promessa se cumprir. Ter a oportunidade de ver as coisas de Deus acontecendo. O nosso Senhor, Ele não estipula tempos para que suas promessas se cumpram. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Às vezes a gente quer que as coisas se resolvam imediatamente. Por quê? Porque nós temos a necessidade das coisas se resolverem imediatamente. Mas, amados, Eclesiastes 3, versículo 1 ao 2 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo de plantar e tempo de colher. Amém, queridos? Queridos, eu estava compartilhando com o pessoal agora, domingo, ou numa live, sei lá, numa reunião nossa. A partir de outubro nós entramos num ciclo, e este ciclo representa um tempo sabático dessa igreja.
E amados, a Bíblia diz que no tempo sabático nós usufruímos, ou melhor, nós comemos dos frutos, das sementes que foram lançadas ao longo de tempo. Aí você chega num tempo sabático dessa igreja, onde a igreja está ali assim, parece que passando por um momento bem difícil. Mas amados, Deus disse que nós comeríamos dos frutos que nós semeamos, amém? Amém, queridos? Aí eu perguntei para Deus, mas Pai, olha só a nossa situação. Aí o Espírito Santo me levou a falar, a refletir. O Espírito Santo veio e falou assim: ei, o semeador saiu a semear. 25% das sementes foram lançadas no solo rochoso, 25% das sementes foram lançadas em meio aos espinhos, 25% das sementes foram lançadas na beira do caminho, e 25% das sementes caíam no solo fértil. Queridos, quais sementes dão frutos? As que caíram no solo fértil, amém? Então significa que 100% das sementes que você lançou, 75 não vingou, mas 25 vingou. 25 vingou. Queridos, e a Bíblia diz que aquele que deu a semente é o mesmo que dá o crescimento. E aquele que dá o crescimento, ele proporciona um crescimento a 30, 60, a 100 vezes. E é desse fruto que nós comeremos nesse tempo. Nesse ano sabático, nesse tempo sabático, queridos, não é o número de pessoas, mas sim a qualidade dessas sementes, aquilo que vai proporcionar os frutos que você vai usufruir no tempo sabático do Senhor. E o Senhor, queridos, Ele vai te dar as novas sementes, Ele vai encher a sua sementeira. Sabe por quê, queridos? Porque você é o fruto. Você é o fruto. Você faz parte desses 25%. Você faz parte desse grupo de pessoas que caiu no solo fértil. A semente caiu no solo fértil, que é o que? O teu coração. Queridos, ela germinou, ela cresceu, ela está se desenvolvendo. O crescimento quem dá é o Senhor. E a Bíblia está dizendo que tudo tem o tempo determinado, queridos. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, irmãos, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos descansar. Quem aqui gostaria de viver promessas do Senhor? Todos nós. Todos nós, irmãos. Até mesmo quando nós temos dúvidas sobre as promessas. Nós podemos ter dúvidas sobre as promessas, mas amados, nós gostaríamos muito de viver as promessas. Nós podemos até falar assim: será que a promessa é de verdade para mim? Mas lá no fundo nós gostaríamos de viver as promessas. Nós queremos viver. A Bíblia nos fala de um líder bíblico e a sua perseverança. Vocês conhecem esse cara? Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Saiu aqui, ó. Volta um pouquinho para mim o retorno aqui. Ló foi com ele, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, amados, vamos lá. Nós conhecemos essa história, né? Nós já vimos diversas vezes ministrações, já lemos, enfim, queridos, tem filmes, tem novelas, tem uma vasta interpretação sobre essa passagem. O fato é que cerca de 2000 antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, queridos, Deus manda a Abraão que deixasse a sua família, deixasse a sua parentela, fosse para um lugar que o Senhor lhe mostraria. E então, assim, ao ler essa passagem, queridos, a gente já começa a refletir o tamanho da fé desse homem. Como que você pode ir numa direção que você não sabe para onde está indo? Como que você pode pegar um caminho que você não sabe? Apenas vá. Apenas sai do lugar onde você está e vá.
queridos, exige de nós uma fé muito grande, nos movimentar em direção a um lugar que nós não sabemos onde é. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria incontável, que eles viveriam em uma terra abençoada, e através da vida dele haveriam bênçãos sobre todas as famílias da terra. E amados, Abraão tinha 75 anos de idade quando recebeu essa promessa, de que teria filhos, né? E com Sara, onde se cumpriria a promessa de sua descendência. Amados, muitos nessa hora já teriam desistido, porque primeiro, o cara tem 75 anos de idade, já sou velho demais, né? Já é tarde demais, pô, manda um jovem, manda um piazinho, né? E daí para acrescentar ainda o nível, o desafio, né? A provação, a mulher dele era estéril. E daí ele recebe uma promessa de que você vai ser pai de multidões. Sai da tua terra, da tua parentela, vá para o lugar onde eu estou te mandando, só que eu não vou te mostrar ainda, vai dando um passo de cada vez, que eu vou te guiando cada passo, e você já tem 75 anos de idade, tua mulher é estéril, mas eu vou te dar um filho. Uau, né? Os mais crentes já falaram, uhul, glória a Deus, nossa, é isso aí. Mas irmão, vamos lá. Desafia a gente a crer em algo, desafia a gente a olhar para as promessas do Senhor e falar, isso é possível? É possível? Porque irmãos, a gente acreditar na probabilidade é fácil. Eu trabalho com estatística, então eu faço modelos estatísticos e avalio o comportamento de um grupo de pessoas, como que eles vão se comportar daqui a um determinado tempo. Então o que a gente faz? A gente vai e usa algumas variáveis, joga no modelo estatístico que apresenta alguns números e vão dizer, este grupo de pessoas tem tendência a fazer isso, é uma probabilidade. E daí vem um diretor que olha para aquele número e fala assim, nossa, vamos investir nesse grupo de pessoas porque vai trazer resultado. O cara tem que ter fé em um número. Amém, queridos? E você vê, consegue baixar um pouquinho o volume para mim? Você vê que a gente tem fé em números. Sim ou não? Será que vai chover amanhã? Vamos lá para o Google. Google, vai chover amanhã? Daí aparece lá, probabilidade de chuva 90%. Não, amanhã vai chover, não vou nem sair de casa. Acredita ou não acredita? Leva roupa de chuva ou não leva? Nossa, amanhã vai fazer frio, já sai com 3 casacos. Irmão, mas quem manda o frio, quem manda a chuva, é o mesmo que te prometeu que vai fazer na sua vida. Você acredita na probabilidade, mas não acredita na promessa muitas vezes. Estamos aqui ou não estamos? Ouch. Então, amados, muitos desistiriam. Gênesis 11:30 diz, Sarai era estéril, não tinha filhos. Vamos lá, Abraão, queridos. Na visão da época, na realidade deles, ele era um cara bem sucedido, cuidava dos seus negócios, né? Sabe, quando ele foi chamado, ele era um cara que estava bem, estava no meio da parentela dele, né? Ele sai de lá, do lugar aonde ele sai, ele já sai com servos, ele sai com rebanhos. Então assim, para um cara ter servos e ter rebanhos, queridos, ele já era um cara de destaque, já era alguém bem sucedido, ele não era um escravo. Então ele larga uma realidade da vida dele, vamos dizer, bem sucedida, para viver uma promessa que ele não sabe para onde que vai. Ele só escutou alguém falando com ele, mas nessa hora, queridos, diferente de Moisés, ele não viu nem a sarça ardente. Moisés ainda viu a fogueira, amém, queridos? Moisés ainda teve uma visão, Abraão não. Ele só creu e andou. Então assim, nós vemos aqui uma atitude, um comportamento de alguém que resolve obedecer e acreditar. É igual a viúva de Sarepta. Ela acreditou em algo, queridos. Ela acreditou que a palavra que estava vindo sobre ela iria se cumprir. E amados, o texto que a gente leu, ele diz assim, que em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Então ele está dizendo de você, irmão. Ele está falando que você será bendito por causa da vida de Abraão, amém, queridos? Então você é uma pessoa abençoada só por causa do que está escrito aqui. Pastor, eu não estou vivendo essas bênçãos aí. Persevera. Persevera. Quem arriscaria dizer por que Abraão acreditou no que Deus disse? Né? Quem que arriscaria assim, por causa que ele teve uma visão, por causa disso, por causa daquilo? Queridos, vamos lá. Você acreditaria? Na tua realidade hoje, tua vida, onde você está, a vida que você está levando, pense aí, a tua vida, do jeito que você está levando, parece um anjo do Senhor e fala: filho meu, eis que te digo, larga tudo e vai lá para o lugar que eu estou te mandando. Nossa, o Senhor falou comigo, vou abandonar tudo e vou. Bem assim, né, gente? Seria bem fácil. Bem fácil o grego, né, a gente ia falar. Só que não, né, gente? Só que não é bem assim. Provavelmente a gente agiria como Gideão. Se é o Senhor mesmo que está falando, então faz o seguinte: faz descer o orvalho, molhar toda a grama e a lã vai ficar seca. Aí vem, nossa, não é que ele fez? Mas se é o Senhor mesmo, então faz agora molhar só a lã e a grama ficar seca. A gente faz assim, queridos. A gente faz assim. Tem um videozinho que rola na internet ali do boi, o touro, né, que fala assim para ele ir. Ele fala assim: se eu contar até 10 e essa maçã cair, é para eu ir. Ele começa, 1, 2, 3, cai a maçã. Ele, não, se eu contar até 10 e essa pedra sair daqui, é porque é para eu ir. Ele, 1, 2, 3, a águia vem, pega a pedra e leva. E ele fala: o que você vai fazer com a pedra? Tipo assim, né? Buscando uma desculpa, buscando um argumento para não fazer. E a gente faz isso, queridos. Deus às vezes ele se manifesta de uma forma explícita, mas a gente insiste em: será que é Deus que falou comigo? Será que é Deus que está falando? Queridos, o que me arrisca dizer que Abraão sabia quem estava falando com ele é justamente, queridos, o que a gente vê depois, um relacionamento de Abraão com Deus. A gente vê que depois Abraão tem intimidade com o Senhor. Queridos, intimidade não é desenvolvida assim, pronto, eu tenho intimidade com Deus agora. Intimidade é um processo, é algo que é desenvolvido ao longo de um tempo. Ninguém se torna íntimo de alguém, queridos, agora, assim, te conheci agora, somos íntimos, somos nada. Nós vamos começar a andar junto, nós vamos começar a trocar ideia, nós vamos começar a ter tempo de mesa, para que daí então a gente possa compartilhar de algo mais íntimo. Então, para que Abraão fosse íntimo de Deus, esse desenvolvimento, este relacionamento, ele já existia ao longo de um tempo. O que permite ele, que ao ouvir a promessa, fala: Deus falou comigo. Então, irmão, quer ouvir a voz de Deus? Comece a investir no teu relacionamento com Ele. Comece a investir nesse relacionamento de intimidade com o Senhor, para que você possa ter sensibilidade de saber: poxa, Deus está falando comigo, Deus está puxando minha orelha, Deus está me corrigindo, Deus está provando meu coração, Deus está me capacitando, Deus está me desenvolvendo. Então, queridos, o fato de eu ter intimidade com Deus faz com que eu entenda o processo, que eu conheça aquilo que eu estou vivendo, a ponto de discernir: Deus está trabalhando, Deus está trabalhando na minha vida. E glória a Deus por isso. Queridos, quem aqui já foi chamado por Deus? Fulano, acorda, 3 horas, vai orar. Quem já viveu essa experiência? É louco, né, gente? Quando Deus te chama para orar. Levanta agora para orar, porque o diabo quer ceifar a vida de fulano, mas você vai ser o intercessor dele.
Já aconteceu várias vezes, queridos. Amados, talvez você até tenha sido chamado já por Deus, mas só não conseguiu entender ainda que foi. Às vezes, queridos, através de uma mudança, né? Eu fazia isso, não faço mais. Queridos, você atendeu um chamado. Você, tipo, não, mas eu não tenho certeza. Tem, você só não conseguiu discernir ainda, associar essas coisas. Mas Deus está falando com você ao longo de tempos. Não é agora que Deus está falando com você. Talvez hoje Deus esteja testificando algo na sua vida. Mas é de tempos que o Senhor fala contigo. É de tempos que o Senhor ministra o teu coração. É de tempos que o Senhor chama a tua atenção. Sabe quando a gente sai de um cenário e de repente a gente se vê em algum lugar, você fala assim, nossa, caramba, né? Olha só como eu estou diferente, olha como eu mudei. Queridos, você atendeu um chamado igual a Abraão, sai da tua terra, sai desse lugar do pecado, vá para o lugar onde eu estou te mandando. E queridos, muitos de nós ouvimos sim, né? Mas eu te pergunto assim, queridos, o que você continua fazendo para exercitar isso, para desenvolver isso? Deus te chamou, o que você está fazendo com esse chamado de Deus? O que você está fazendo com o teu chamado? Hoje eu conversei com um cara, amigo meu, e ele falou assim para mim, Marcelo, eu estou há 16 anos pastoreando a igreja. E eu entendi de Deus que deu o meu tempo. Estou entregando a igreja, entregou a chave da igreja e vou cuidar da minha família. Cara, eu falando com ele ali assim, sabe, tipo, eu fiquei pensando assim, né, cara, eu não consigo me enxergar fazendo isso. Sabe, não é uma coisa assim que, tipo, às vezes eu vou te falar assim, gente, vem na cabeça da gente, vai cuidar da tua vida, vai cuidar das tuas coisas. Mas é como se eu estivesse negando aquilo que Deus me chamou a fazer. Sabe, quando Deus falou assim, Marcelo, você vai ser... Eu me lembro muito bem, o dia que o profeta chegou e virou para mim e falou assim, você já é pastor? Eu falei, ainda não, mas você vai ser. Queridos, não foi eu que falei, Deus, eu quero ser um pastor, né? E quero ir lá para a cidade de Rio Branco do Sul. Eu não falei, gente, tipo, não foi algo assim que eu estava orando, eu falei para Deus, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Isso eu falei para Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser, eu só não quero mais usar droga. E Deus fez o que Ele quis, me fez um pastor. E queridos, quando Deus me chamou para ser pastor, eu não tinha isso no meu coração, mas eu recebi da parte de Deus. Então é algo que Deus me deu e eu entendi, esse é o chamado de Deus para a minha vida. E assim, eu dizer não para esse chamado é como dizer não para eu saia da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar onde eu estou te mandando. Seria algo ir contra aquilo que Deus falou para eu fazer. Então assim, queridos, ou Deus manda um outro profeta, igual aquele, fala, Marcelo, deu o teu tempo de pastor, ou eu vou ficar, vocês vão ter que me aguentar. Amém, queridos? Amém? Esse amém é porque eu vou ficar, ou esse amém, vai ficar? Glória a Deus, né? Como dizia o Zagalo, vocês vão ter que me engolir, né? Não sei se isso é muito bom, muito ruim, mas enfim, nós estamos aí para fazer a vontade do Senhor, amém, queridos? Então, queridos, às vezes nós confundimos aquilo que Deus nos fala, e muitos pensam, eu não quero ser pastor, eu não quero viver dentro de uma igreja, eu já trabalho a semana inteira, né? Eu já trabalho, eu tenho direito de fazer as coisas, eu tenho direito de curtir, cara, todo mundo tem. Amém, queridos? Eu também tenho, né? Não é porque eu sou pastor que eu não posso, né, usufruir daquilo que Deus fez. Amém, queridos? Todos nós temos direito a isso. Amados, trabalhar a semana inteira é uma obrigação do homem. Deus nos condicionou a isso, sim? Sim ou não? Então, queridos, mas como filhos de Deus, a nossa recompensa é a salvação. Estar na presença do Senhor, a nossa recompensa é a salvação. Então, qual que é a recompensa da perseverança? A salvação. A recompensa da perseverança, de você perseverar, queridos,
é você chegar na presença do Senhor, é você poder chegar, né? Tipo, esses dias eu não me lembro com quem que eu estava conversando, daí o cara falou assim, poxa, imagine se eu morresse aquela hora, eu ia queimar no colo do capeta. Daí a gente riu, mas por quê? Porque eu sei da verdade. Ele falou, eu sei da verdade, então eu estava no pecado, eu estava errado, se eu morresse aquela hora, eu ia queimar no colo do capeta. Então assim, queridos, quem conhece a verdade, sabe a direção que tem que seguir, sabe o caminho que Deus te direcionou. É diferente para quando a gente não conhece, gente. Quando nós somos ignorantes em relação ao chamado de Deus. Mas quando a gente aprendeu e conheceu, queridos, o propósito do diabo é tirar você dali. E a vontade de Deus é que você permaneça. Amém? E nós vamos permanecer, em nome de Jesus, amém, queridos? E veremos a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas, amém, queridos? Amém, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Gênesis 3,19 diz, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, pois dela fosse formado, até que tornes a terra, porque dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, isso já nos dá indício de que nós temos sim uma vida de trabalho. Queridos, dando continuidade ao nosso assunto, depois de um tempo de caminhada, vem a fase onde muitas pessoas desanimam, onde surgem os questionamentos a respeito de Deus, as murmurações, onde surgem as frases, estou passando por lutas, e é nessa fase que aparecem as separações, aonde há as divisões, aonde as pessoas pegam rumos diferentes. Gênesis capítulo 13, versículo 7 diz assim, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus, os perizeus habitavam então na terra, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, então está toda a terra diante de ti, como que é? Pois a parte, está errado aqui, deixa eu lá, não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos parentes próximos. Próximo versículo, não está a terra toda diante de você, vamos separar-nos, se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Queridos, Abraão já havia se separado de toda a sua parentela e deixado tudo que ele tinha, e agora ele se encontra de novo numa situação aonde ele precisa seguir outro rumo. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que na vida haverá separações, pessoas virão e irão, amém, queridos? Porém, outras virão e ficarão. E nós temos que entender, queridos, que são processos nas nossas vidas. Tem aquelas pessoas que você encontra todo dia no ônibus, bom dia, você nem sabe o nome dela, mas você fala bom dia. Você sabe que ela pega o ônibus todo dia com você, mas não sabe de onde que ela vem, nem para onde ela vai. E talvez, se ela não pegar mais o ônibus com você, talvez um dia você fale assim, nossa, tinha uma pessoa que eu cumprimentava todo dia, mas não sei nem o nome dela. Existem outras pessoas, queridos, que vão sentar ao seu lado. Ô, prazer, tudo bem? Como que você está? Eu estou bem, e você? Nossa, você mora lá perto de casa, né? Ô, que legal, vamos fazer um churrasco? Pronto, tá feita a amizade, né? Rolou comida, pronto, cara, já tem conexão. Sim ou não? Né? Para os caras que andam de moto aí, deu um rolê de moto para comer um pastel a 500 quilômetros de distância, fechou. Né? Sim ou não? Os caras se tornam amigos desde pequeno. Mas de repente as pessoas vão. E queridos, a gente só tem que ter discernimento de uma coisa. Eu estou no lugar onde Deus mandou eu ficar? Eu estou no lugar para onde Deus me direcionou? Sim ou não? Porque o fato de alguém ter ido não significa que eu tenho que ir. O fato de alguém ter saído não significa que eu tenho que sair. Eu tenho que ter esse relacionamento de intimidade, assim como o Abraão teve esse relacionamento com Deus, a ponto de discernir que Deus estava falando para ele sair e ir em direção ao lugar que Deus ia mandar ele. Então eu tenho que ter, queridos, essa sensibilidade, eu tenho que conhecer a voz de Deus.
Eu tenho que conhecer vários amigos meus, pastores, queridos, de repente eles estão emancipando as suas igrejas. Eles estão errados. Cara, se Deus falou com eles, glória a Deus. Eu acredito que Deus falou, amém, queridos? Deus não falou nada para mim que estava falando com eles. Deus falou algo para mim, e é por isso que nós estamos aqui, amém, queridos? Então, eu tenho que ter esse entendimento, esse discernimento, que o fato do fulano, Beltrano, pintou o cabelo dele de azul, vou pintar o meu de azul também? Uma que eu nem tenho cabelo, vou pintar para quê? Né? Então, queridos, eu tenho que entender que às vezes, aquela mensagem é para fulano, não é para mim. Não é? Vocês estão aqui, queridos? Tudo bem? Então, muitas vezes, para vivermos as promessas de Deus, precisamos abrir mão, queridos, de pessoas que nós gostamos, de coisas que nós gostamos, de lugares que nós gostamos, e é necessário entregar os nossos desejos ao cuidado de Deus, através da fé em Jesus, acreditando no propósito, acreditando no chamado do Senhor. Queridos, Deus se fará presente, nos lembrará daquilo que Ele nos prometeu. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Você viu que ele passou por um processo de turbulência, ele passou por um processo de dificuldade, ele passou por uma separação, mas depois do momento difícil, veio a palavra do Senhor. Aí diz ali: não temas, cadê o versículo? Não está lá. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concede descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Queridos, umas coisas que a gente tem aqui. Primeiro, você vê assim que Abraão, em um momento, ele estava olhando a circunstância dele. Aqui, ó, no intervalo de um versículo para o outro, a gente vê uma mudança de comportamento. Como assim? Num primeiro ponto, a gente vê assim Abraão questionando, falando: mas Deus, eu nem filho tenho. Eu nem filho tenho. O cara que é meu herdeiro, ele é o meu servo. Aí Deus fala para ele assim: ei, esse não é teu servo, esse não é o teu herdeiro, mas aquele que será gerado por ti. Aí Deus traz ele para fora e fala assim: conta as estrelas do céu, se é que pode. Queridos, aqui tem um parênteses. Isso aconteceu de dia. Deus leva ele para fora ao meio-dia. Aí olha para você: conte as estrelas. É possível contar estrelas de dia, queridos? Sim ou não? Não. O que Deus estava fazendo com Abraão? Abraão, creia. Creia. Porque assim como você sabe que tem estrelas nos céus, você também precisa saber que eu te darei descendência, que eu cumprirei a minha palavra, que eu cumprirei a minha promessa. Abraão não estava vendo as estrelas, mas queridos, a Bíblia diz ali no outro versículo, que no versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele estava lá murmurando, reclamando, murmurando que eu digo assim, ele estava ali: mas Senhor, olha a minha circunstância, Senhor, olha a minha realidade. E amados, talvez nós estejamos assim: mas Senhor, olha a nossa realidade, olha os problemas que nós temos enfrentado, olha as situações, as circunstâncias. O Senhor falou que ia fazer na minha vida, mas não está fazendo nada, não está acontecendo nada, não mudou nada. Aí o Senhor fala para você: então vem aqui fora e conta as estrelas do céu, se você pode. Deus está desafiando Abraão, assim como está desafiando a mim, a você a crer, a acreditar no que, queridos? Nas estrelas? Não, na promessa. Ele está desafiando a mim, a você a acreditar na promessa que ele já havia dado a Abraão. Ele falou: não, você vai gerar o seu filho, e ele será sobremodo grande, a tua descendência será de uma grandeza maior que as estrelas. Então o que ele está fazendo? Ele está desafiando Abraão a ter fé.
Igreja, Deus está nos desafiando a crer, a acreditar. Coisas estão acontecendo, situações nós estamos vivendo. Para quê? Para que a nossa fé seja elevada, para que nós possamos chegar a um outro nível de fé, uma outra maturidade de fé, que a gente ainda não viveu, mas Deus está colocando a gente nesse lugar. E assim, queridos, como Ele deu um filho a Abraão, como Ele fez Sara estéril ter filho, queridos, Ele vai cumprir a palavra que Ele deu a mim, que Ele deu a você, que Ele deu a essa igreja, em nome de Jesus, amém, queridos? Porque Deus é fiel para cumprir a promessa dEle, irmão. Deus é fiel. Muitos de nós já ouvimos testemunhos de pessoas que viveram uma vida nos caminhos do Senhor, até que um dia resolveu experimentar aquilo que o mundo lhe oferecia, então veio o sofrimento, veio as decepções, e de repente essa pessoa voltou para o caminho do Senhor. O que isso nos ensina? Que Deus, Ele cumpre a promessa dEle, queridos. Mesmo que a gente queira dar uma fugida, Ele vai trazer a gente de volta para o caminho dEle. Talvez doa, talvez a gente chegue ali todo arrebentado, mas a gente vai vir. Por quê? Porque é a promessa dele sobre a sua vida, porque Ele tem uma promessa sobre a sua casa, Ele tem uma promessa sobre a sua família, e Ele é fiel para cumprir, queridos. E você pode se esforçar ao máximo para atrapalhar a promessa, Deus vai cumprir a promessa, amém, queridos? Você entende que se Deus te prometeu, Ele vai cumprir? Deus não é homem de ficar devendo nada a ninguém, Deus não deve nada a ninguém, pelo contrário, queridos, Ele recompensa os que creem, Ele recompensa, queridos, aqueles que perseveram. Queridos, passaram-se 2 décadas e meias para que o filho prometido se tornasse realidade. Quando isso aconteceu, Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100, ele recebeu a promessa com 75 anos, aos 100 anos ele foi pai. Ei, amados, você acha que 25 anos é um bom tempo para ficar aguardando o cumprimento de uma promessa? Sim ou não? Ah, Senhor, 25 anos? Mano, olha, não, né, Deus? Fala sério. 2 anos, né? Às vezes a gente quer negociar o tempo com Deus, queridos. Ei, o tempo é de Deus, irmão. O tempo não é teu. Se é uma coisa que você não tem, é controle sobre o tempo. Você não sabe nada do tempo. Você nem sabe o que vai ser com você a hora que você sair daquela porta para fora. Você acha que sabe. Você acha, mas o tempo é de Deus. Quem controla o tempo é o Senhor. Quem sabe o tempo das coisas é o Senhor. Então, queridos, Deus demorou 25 anos para cumprir a promessa a Abraão? Sim. Por que não foi antes? Por que não deu antes? Vamos lá, será que Abraão teria que ser preparado para poder ser pai de multidões? Será que Abraão não tinha que ser desenvolvido e capacitado para poder receber a bênção do tamanho que Deus tinha prometido a ele? Queridos, às vezes a gente sonha com algo quando a gente é criança, e a gente queria muito ter aquilo ali, até criamos situações para que aquilo seja realidade nas nossas vidas. Mas tem coisas que a gente não consegue viver quando é criança. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer para poder então ter, para poder então vivenciar determinadas coisas. Lá em 2 Pedro 3, versículo 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ei, queridos, aqui a gente tem que avaliar então como está a nossa vida. Ei, se está levando pedrada, se está levando paulada por causa dele, glória a Deus por isso, grande recompensa, grande galardão lhe espera. Nossa, eu escolhi seguir o Senhor, meu Deus, só B.O. Glória a Deus pela tua vida, queridos. Permaneça, persevere, grande galardão há para você. Um dia, quando nós estivermos ali face a face com Jesus, veremos, queridos, que valeu a pena passar por cada uma dessas coisas.
Imagine, queridos, você se deparando com essa cena, quando Jesus olhar bem dentro dos seus olhos, você e Jesus ali, ó, só vocês dois, ele olhar bem dentro do seu olho e você ouvir dizer: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. E queridos, imagine você poder ouvir isso do próprio Senhor. Aí tudo vai fazer sentido. Aí tudo vai conectar. Então, amado, seja fiel a Ele. Pague o preço que for necessário pagar para ter um relacionamento com Ele, para ter intimidade com Ele. Queridos, sofra, renuncie, se humilhe. Você verá nesse dia que tudo aquilo que você suportou por causa do Evangelho, queridos, por causa do teu relacionamento com o Senhor, por causa da tua perseverança em permanecer no Senhor, queridos, por causa do Senhor Jesus nessa terra, ela é incomparável com aquilo que está reservado para a sua vida. Tem algo maravilhoso para você, queridos, e você vai viver, porque é promessa de Deus para a sua vida, amém? O Senhor nos ensina a guardar os nossos corações, o Senhor nos ensina a aceitar sofrimentos por Cristo e sua verdade com alegria, irmãos. Todo esse esforço para honrar o chamado de Deus não é inútil, não é em vão. Então, amados, persevera, permanece, vai ficar tudo bem. Lembra da ministração de domingo? Jesus te ama, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, irmão. Isso tudo, Ele te faz uma pessoa mais forte, mais firme. Cara, você consegue resistir às tempestades da vida. Ele te prepara para a grande recompensa do Senhor, queridos. Esteja ali, ó, na presença do Senhor. Cultive esse relacionamento. Ei, a gente tem ouvido muito: pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu estou cansado. Queridos, você não é o único e nem será o último. Nós estamos todos cansados. Nós estamos todos tristes, em alguns momentos desanimados. Mas, amados, nós temos duas opções: voltar para o mundo onde a gente viveu longe de Deus, ou permanecer na presença do Senhor e passar pela tempestade. E, queridos, depois do vale ao monte. A Bíblia diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer o mal, porque o Senhor é comigo. Mesmo que você esteja atravessando o vale nessa hora, queridos, não tema, Deus é contigo. E a hora do monte vai chegar. A hora de você subir, queridos, a presença do Senhor vai chegar. Então permanece na presença do Senhor, permanece buscando a vontade do Senhor. Tem dias que você vai amanhecer triste, sim. Leve teus pensamentos cativos ao Senhor, entrega teu coração ao Senhor, fala para Ele o que você está sentindo. Mas não tenta ser Deus na sua própria vida, irmão. Não tenta fazer um papel que só Deus pode fazer na sua vida. Entrega para Ele, fala: Senhor, estou aqui, estou todo quebrado, meu coração está zoado, minha mente está zoada, os meus olhos, os meus ouvidos, está tudo bagunçado. Eu não sei aonde que eu escorreguei, aonde que eu me perdi nessa caminhada, mas eu estou assim hoje. Entrega, queridos. E como eu disse, isso não é exclusividade sua. Isso não é exclusividade sua, queridos. Nós estamos passando por um processo, a igreja do Senhor está passando por um processo. Não é a igreja Bola de Neve, é a igreja de Cristo. Ela está passando por um processo, queridos, aonde, sabe, está vindo sim a pressão, está vindo sim a perseguição, está vindo sim as lutas, as contendas, as dificuldades. Mas persevera, permanece. Ei, queridos, que a gente possa chegar igual Paulo: eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. É isso que eu declaro sobre a sua vida essa noite. É isso que eu declaro. E, queridos, eu oro para que Deus possa ativar novamente os nossos corações, avivar os nossos corações, porque tem sido difícil, irmãos, nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Tem sido difícil tirar de dentro de nós, queridos, aquele grito de motivação, de empolgação, de fé. Tem sido difícil, queridos. Tem sido difícil você extrair, sabe, algo de dentro de si para apresentar ao Senhor. Mas, irmãos, se nós não fizermos a nossa parte, se cada um não fizer a nossa parte, queridos, nós não temos nada para apresentar a Deus.
Nós ficamos, sim, como, queridos, um corpo morto. Mas não é a vontade de Deus, não é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ei, queridos, isso é de cada um, o avivamento, ele é de cada um, irmão. Ele começa no meu coração e no seu coração. É eu que busco essa presença, é eu que me empolgo na presença do Senhor. Ei, quando eu falo, vou à casa do Senhor, a Bíblia diz que eu me alegro. Mas será que essa tem sido a nossa realidade nesses últimos tempos? Será que a gente não está fazendo isso com um peso nas costas, um fardo nas costas? Ei, queridos, eu estou ruim, então, mano, eu vou respirar, vou me encher da presença do Senhor e vou seguir em frente. Vou continuar lutando, vou continuar pelejando, não vou largar a mão das coisas de Deus não, queridos, porque eu estou cansado, porque eu estou desanimado. Pelo contrário, eu vou lutar, queridos, para avivar o meu coração. Eu vou lutar, queridos, para que isso exploda dentro de mim, para que a visitação da segunda casa seja maior do que a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, queridos. Mas, irmãos, eu tenho que querer isso, eu tenho que desejar isso. Aqueles que me buscam, a Bíblia diz, aqueles que me buscam me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Então, queridos, ele está falando de pessoas sedentas, pessoas que querem, que buscam de verdade. E isso, irmãos, eu declaro sobre a sua vida. Se você não tem isso hoje, amados, você vai ter em nome de Jesus. Se isso não é a tua realidade hoje, vai ser em nome de Jesus Cristo, queridos. Porque eu creio que Deus vai fazer e vai continuar operando o milagre dele dentro dessa casa. Eu creio, queridos, que vidas continuarão sendo batizadas, que almas continuarão chegando para o Senhor, que almas continuarão se convertendo ao Senhor, queridos. E a gente faz a obra de Deus, queridos, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, não para engrandecer homens, queridos, mas para que Deus seja engrandecido nesse lugar. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos chamou, e o Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós continuamos ainda vacilão em várias áreas das nossas vidas. Mas Deus não desistiu de mim, queridos, e não desistiu de você. Ele não vai desistir da gente, Ele vai permanecer, queridos, Ele vai continuar, queridos, investindo, insistindo, lutando por mim e por você, para que eu e você possamos estar no lugar aonde Ele nos chamou para estar, que é no centro da vontade dEle, é no centro da vontade dEle. Então, irmão, eu te convido, que você possa entregar a adoração ao Senhor essa hora, que você possa orar, falar com Deus. Conversa com Deus, queridos, coloca para Deus o teu coração, abre o teu coração para o Senhor e fala: ei, Senhor, olha aqui, Pai, olha o estado que eu estou, olha como que está a minha realidade, olha o que eu tenho vivido, olha tudo que eu tenho passado. Ei, Senhor, ativa, ei, Senhor, derrama de novo da tua glória, da tua presença. Ei, Senhor, deixa eu me alegrar de novo, Senhor, fazer as coisas que o Senhor me chamou para fazer. Deixa eu de novo me inspirar, Senhor, na tua palavra. Deixa eu de novo, Senhor, te buscar de madrugada, te buscar, querido, nas minhas adorações, nos meus louvores. Deixa de novo eu fazer isso, Senhor. Deixa, Senhor, deixa-nos, Pai. Ó Pai, nos alcança novamente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre essa igreja um encontro de novo contigo, Deus. Um encontro de novo, Senhor, um avivamento de novo, Pai, na simplicidade, na humildade, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos, Senhor. Muitos pecados, Pai, nos nossos pensamentos, nos nossos olhares, Pai, nos nossos ouvidos, na nossa boca, Deus, no nosso coração, Senhor. Nós estamos sim, Pai, sujos, mas nós viemos diante da Tua presença pedindo para Ti que nos limpe, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que se o Senhor nos tocar, seremos limpos. Se o Senhor nos tocar, seremos curados. Se o Senhor nos tocar, seremos libertos. Amado Deus, nos cura, nos limpa, Pai, nos liberta, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Atraia os nossos corações novamente, Pai. Te pedimos perdão, Pai, por nos afastar, perdão, Pai, por desistir, Deus, perdão, Pai, pelo desânimo, Pai, perdão, Pai, pela falta de fé, Deus,
perdão, Senhor, pelo pecado que cometemos, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, e derrama da tua glória. A tua palavra diz, como nós lemos em 2 Pedro, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra nos ensina, Deus, que o Senhor, Pai, o Senhor não tarda, como muitos acreditam, Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam os demoradas, Pai. Mas pelo contrário, o Senhor é longânimo para conosco, Senhor. Que o Senhor não deseja que nenhum de nós pereçamos, senão que todos nós cheguemos ao arrependimento. Então nos leva a esse arrependimento, nos coloca diante da tua presença, faça-nos prostrar diante de ti. A tua palavra diz que todo joelho dobrará, toda língua confessará que tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Em nome de Jesus, dobra os nossos joelhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, toca as nossas línguas, toca a nossa mente, toca o nosso coração e faz de novo, Pai. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Senhor. Em nome de Jesus, nos coloca no lugar aonde o Senhor nos chamou para estar. Nos coloca no lugar aonde o Senhor, Pai, determinou para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós agradecemos e nós te louvamos, Senhor, porque tu és fiel, tu és Senhor que cumpre as suas promessas, tu és Deus que cumpre a tua palavra, Senhor, e nós acreditamos na sua palavra, Pai, nós acreditamos na sua palavra, Jesus.